Olá, nessa videoaula eu vou ensinar você como que você irá realizar uma automação, criar um fluxo do robô dentro do seu WhatsApp ou outro canal que você desejar utilizar, tá bom? Primeiramente, você deve acessar o painel administrativo, tá? Vem aqui diretamente nesse ícone ao lado esquerdo e clicar aqui em robôs. Você vai abrir essa aba e é só você clicar aqui em criar novo. Aqui você vai definir o nome do robô, selecionar o departamento que irá pertencer a esse robô. No caso, o departamento é onde o número está conectado, tá? Você pode criar variáveis ou remover diretamente aqui, mas também você pode criar lá dentro do fluxo. Enviar o menu com botões, tá? No caso, enviar menu com botões clicáveis para os seus clientes. E aqui, se houver erro, se o cliente ele digitar a opção incorreta mais de 3 vezes, você tem a opção de encaminhar para a fila ou fechar a conversa. Então você consegue decidir aqui, tá? Com isso é só a gente clicar aqui em criar o robô. Bom, um robô criado, a gente acessa, tá? Você clica ali em cima. E aqui vai ser onde você vai construir o seu fluxo, tá? Eu vou passar por cada opção aqui do lado, explicando como cada uma funciona. E no final eu vou montar um fluxo para vocês conseguirem visualizar e entenderem melhor, tá bom? Bom, primeira aba que a gente contém, no caso, seria a aba de conteúdos, tá bom? Essa aba em específico é onde você irá encaminhar texto, arquivo, áudio, cartão de contato, imagem, vídeo. Então, é tudo que você vai fazer diretamente aqui que envolve em relação a conteúdo. Então, por exemplo, eu quero colocar um texto, uma mensagem de saudação no início do meu robô. Então, você vai puxar o campo de texto para cá, vai ligar as etapas, tá? E clicar aqui em cima para editar e colocar essa mensagem de saudação. Olá, tudo bem? Então, quando a pessoa entrar, quando ela mandar um oi no seu WhatsApp, ela vai receber essa mensagem, tá bom? Aqui eu vou mostrar para vocês fazer um teste já, para vocês conseguirem visualizar. Ó, mandou uma mensagem e ele já manda a mensagem. Olá, tudo bem? Tá. Aí com isso também você consegue mandar um áudio aqui dentro. É só, você consegue gravar ou selecionar o arquivo MP3, tá? Aqui também você consegue mandar um cartão de contato, clicar aqui em cima, coloca o nome de contato e o telefone. Uma imagem também. Essa imagem é só clicar aqui em cima. Você pode colocar tanto a URL quanto o arquivo que você deseja, tá? E além disso, a gente também consegue mandar um vídeo, é o mesmo esquema, tá? Colocar o URL ou o arquivo e também o próprio arquivo, tá? Aí também é o mesmo caso, o URL ou o arquivo mesmo, tá bom? Passando aqui para a próxima aba, a gente tem ações. Ações é o que, é, após a interação do cliente, ele vai realizar. Então, aqui a gente tem uma ação de avaliação. Você consegue colocar ali no fluxo do robô para o cliente avaliar. Uma opção de transferência, opção de finalizar o atendimento, opção de menu, opção de pergunta, opção de adicionar etiqueta ou remover, opção de salvar o contato e opção de salvar o card para criar um card automaticamente lá dentro do CRM, tá? Aqui, se você quiser colocar uma avaliação dentro do seu robô, vou colocar aqui no exemplo, você vai digitar aqui, por exemplo, digite uma nota de 0 a 10, tá? Quando o cliente ele for passar por essa etapa, ele vai receber essa, deixa eu iniciar o robô aqui, essa avaliação, tá bom? Pronto. Aí ela vai ser salva automaticamente lá na aba de avaliações, tá? Aqui um campo de transferência, então também se você não quiser um fluxo de robô e quiser mandar diretamente para um atendimento, dá para você realizar aqui dentro também. É só puxar o campo de transferência aqui para dentro, tá? Você pode escolher por atendente para ele receber ou pode escolher por departamento e a mensagem que vai ser enviada e também mandar para um fluxo de robô específico. Quando você seleciona mais de um departamento ou mais de um atendente, ele abre ali como opção para o cliente escolher com quem ele tem que falar, tá bom? Aqui a gente vai ter a opção de finalizar. Então, se você quiser colocar no fluxo uma etapa que finalize, dá para você fazer dessa maneira também. Aqui não vai funcionar porque a primeira etapa não pode ser a de finalização. Então, vou colocar um texto aqui só para a gente simular, tá? Aí ficaria basicamente dessa maneira. O cliente vai mandar o oi, você vai receber uma mensagem e aqui ele finaliza e também você consegue decidir qual mensagem você quer mandar de finalização, tá bom?
Outra etapa que a gente tem é o próprio menu, tá? Esse menu, vou colocar o título aqui, selecione a opção abaixo. Você consegue colocar como 1 para financeiro, 2 para comercial, 3, por exemplo, para suporte. Então, vou colocar aqui um exemplo, tá? Comercial, suporte. Bom, aqui, quando o cliente ele chegar, ele já vai ter que digitar uma opção, caso estiver desabilitado, enviar o menu com opções, tá? Com botões. Ou, se no caso estiver habilitado, ele vai receber como opção. Vou mostrar aqui como que funciona, tá? Iniciar o teste. Aqui, o cliente vai receber exatamente dessa maneira no WhatsApp, tá? Aí é só ele clicar em cima que vai receber a resposta. Se estiver habilitado, enviar o menu com botões, tá? Outra opção que a gente tem também seria o campo de pergunta. No campo de pergunta, você vai perguntar para o cliente, por exemplo, qual o seu nome? E ele vai perguntar se você quer salvar em uma variável. A gente já tem padrão aqui nome, tá? Mas também você consegue criar, é só digitar o que você deseja e clicar aqui para ele criar, tá? Então, eu vou colocar aqui o nome, depois eu vou colocar para exibir esse nome que o cliente digitou. Olá, barra nome, tá? Vou reiniciar aqui de novo. Qual é o seu nome? Pedro. Olá, Emer. Tá vendo? Nesse caso, ele já salvou o nome que o cliente ele digitou, tá? Também, a gente tem a opção de colocar etiquetas nos clientes, através do próprio fluxo do robô. Então, por exemplo, o cliente, ele colocou o nome dele. Então, a gente vai ligar esse tab. Você pode colocar etiqueta, tá? Então, por exemplo, se já tiver criado, ele já vai aparecer aqui, mas também você consegue digitar que ele vai criar etiqueta para todos os departamentos. Vou colocar aqui, cliente potencial. Então, quando o cliente ele digitar o nome dele e exibir essa mensagem, vai ser adicionado uma etiqueta cliente potencial. Você também consegue colocar etiqueta para remover. Então, se lá na frente do seu fluxo do robô, você vê que ele não é mais um cliente potencial, você pode colocar, por exemplo, remover cliente potencial e adicionar sem interesse. Entendeu? É basicamente dessa maneira que funciona. Aqui também a gente tem a opção de salvar o contato. Geralmente o pessoal coloca diretamente aqui no início do fluxo do robô, porque dessa maneira você não vai precisar ficar salvando o contato manualmente. O próprio fluxo do robô que já vai salvar o contato para você e vai vir diretamente para sua agenda. Então dá para você criar outras lógicas também. Então, por exemplo, salva o contato e adicione tal etiqueta. Salva o contato e cria um card. Outra opção também que você consegue criar seria a de salvar o card. Então, se você tiver um CRM criado, você pode colocar para criar um card automaticamente na etapa que você desejar, tá bom? É só você clicar aqui em cima, ele vai perguntar o tipo de operação. Então, aqui a gente tem criar card, mover card, atualizar o título e atualizar a descrição. Então, você pode colocar várias etapas no seu fluxo do robô, onde você pode mover esse card ou criar o card, atualizar, tá? Vou colocar aqui um exemplo de criar. Aqui você vai selecionar o quadro, colocar o quadro que eu já tenho criado, e o estágio onde esse card já vai ser criado. Então, vou colocar aqui estágio inicial, tá? E aqui você pode colocar o título do card. Aqui também você pode colocar o nome dele, tá? É só clicar aqui na variável, colocar nome. Então, basicamente, vai ficar o nome dele e o que você digitar aqui do lado, tá bom? Aqui, a descrição, se você quer colocar checklist também, dá para você fazer isso. E também para ele sincronizar automaticamente. O ideal é que você deixe ligada essa opção para ele sempre, se você realizar alguma alteração desse card dentro lá do chat, ele sincronizar automaticamente lá com o CRM, tá? Então é só a gente salvar que ele já vai ficar tudo certo aqui, a opção. E é basicamente todas essas ações que a gente consegue realizar dentro do fluxo do robô, tá? Bom, passando para a próxima aba, seria a aba de lógica. Aqui a gente vai ter condicional, delay, teste A e B. Eu vou explicar o que cada uma faz e eu vou mostrar um exemplo na prática como cada uma funciona, tá? Bom, utilizando aqui a condicional, você consegue analisar a resposta do cliente ou analisar se ele tem uma etiqueta ou horário do dia para realizar um caminho específico, um fluxo específico, tá? Do que você criar aqui. Então, é só clicar aqui em cima
o tipo da condição. Então você consegue colocar por novo usuário, se é a primeira vez que o cliente está passando ele pelo robô, tá? Se ele é do departamento tal, ele executar uma ação. Se ele tem tal etiqueta, executar uma ação, tá? Se a variável é igual a, ele executar outra ação. A variável contém também, se é do canal tal, e por data e hora. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui se a variável contém. Tá? Aqui a gente pode escolher uma variável, eu vou escolher aqui resposta. Se a gente for colocar aqui para escolher uma variável para comparar, então no caso seria a primeira mensagem do cliente ou qualquer outra que ele responder através de uma pergunta, enfim, vai depender da lógica que você criar, tá? Então, para eu salvar a primeira mensagem do cliente, é só eu clicar aqui em configurações, tá? Aqui em armazenar a primeira mensagem, você vai selecionar a variável que você criou. Então aqui tem resposta e aqui tem resposta e eu quero analisar o que contém dentro dessa resposta, tá? Então, se a primeira mensagem do cliente, por exemplo, vim do anúncio, porque dessa maneira você consegue ou colocar somente anúncio, que é contém. Bom, se o cliente ele chegar de um anúncio seu e vier com essa mensagem, você consegue realizar um fluxo específico, senão ele passa ali pelo fluxo do robô normal, tá? Então vou realizar essa lógica só para você visualizar. Então vou ligar aqui. Olá, você veio do anúncio. E a de baixo, eu vou colocar aqui, tá? No sinal, você não veio do anúncio. Então, basicamente vai funcionar dessa maneira. O cliente ele vai chegar, vai salvar em uma variável a resposta dele. Em seguida, ele vai passar para a condicional. Essa condicional ela vai analisar o que, que tem dentro dessa resposta. Então, se conter anúncio, ele vai executar a ação de cima. Se não tiver, ele vai executar a ação de baixo. Então, você consegue colocar outras condicionais também aqui dentro. Então, por exemplo, a variável contém também, colocar a resposta. Colocar assim, Instagram. Se alguma mensagem do cliente vier através do Instagram também. Puxar o texto para cá, Instagram. Pronto. Agora, eu vou realizar um teste para vocês conseguirem visualizar na prática como que funciona. Então, deixa eu iniciar o teste. Vou colocar aqui. Olá, vim do anúncio. Olá, você veio do anúncio. Então, ele vai pegar essa palavra-chave e realizar um caminho específico, porque eu coloquei aqui, se a resposta contém anúncio, ele vai realizar tal fluxo. Agora vamos testar com o Instagram para poder visualizar. Vim do Instagram. Mesmo caminho, tá? E se o cliente digitar qualquer coisa, olá, tudo bem? Ele vai para a etapa do sinal. Então ele vai executar essa daqui, tá? Deixa eu só reiniciar o teste aqui de novo. Se não for nenhuma das duas e eu digitar qualquer coisa que não seja relacionado ao que eu coloquei na condicional, ele vai me mandar a aba do sinal. Então você não veio do anúncio ou qualquer outra coisa que você colocar aqui dentro. Mas é só para você ter uma ideia que você consegue realizar vários fluxos através da condicional. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui por data e hora também, você consegue realizar isso. Então, o tipo de da condição por data e hora, tá? Aqui, dias da semana, eu vou definir o meu horário de atendimento, por exemplo, das 8 às 18, tá? Então, se o cliente ele passar dentro desse horário, das 8 até as 18, tá no meu horário de expediente. Então, eu vou realizar uma transferência, tá? Para o departamento de atendimento, por exemplo. Ok? Vou remover essa daqui. Senão, ele vai estar fora do atendimento. Então, vou colocar assim. Você está fora do expediente. Aí aqui eu vou colocar uma outra ação que seria para finalizar esse atendimento, tá? Então a lógica funcionaria dessa maneira. O cliente ele vai chegar com oi,
a condicional ela vai analisar qual horário que é, tá? Se está dentro das 8 às 18 e vai encaminhar para atendimento se estiver dentro desse horário. Se não estiver desse horário, significa que ele está fora do expediente. Então, eu vou encerrar o atendimento, tá? Outras condições que a gente consegue fazer seria se ele é novo usuário, tá? Se ele tiver tal etiqueta. Então, por exemplo, deixa eu criar o cliente, ele tem a etiqueta cliente potencial, ele encaminha ali diretamente para atendimento, por exemplo, tá? Se ele não tiver essa etiqueta, aí no caso eu quero que o robô ele faça a filtragem desse cliente. Então, vou colocar aqui o menu, tá? Aqui, sempre coloco o título, tá bom? Selecione uma das opções abaixo. E aqui vai ter o fluxo do robô que eu ensinei anteriormente, tá? Que seria a ação comercial, tá? E é basicamente dessa maneira. Tem várias possibilidades, infinitas possibilidades que você consegue realizar aqui dentro dessa condicional. Se ele for do canal tal, do Instagram, do WhatsApp oficial, se for do Message, ele realiza tal ação, tá? Por data e hora, tá bom? Também ali, em relação se a variável é igual a, então diferente da que eu coloquei anteriormente, se a variável for exatamente igual à resposta, ele executar tal ação, entendeu? Outra coisa que a gente consegue colocar também seria o delay na mensagem. Então, por exemplo, eu estou aqui com um texto, vou mandar uma mensagem de saudação. Olá, tudo bem? Após essa mensagem de saudação, eu quero atribuir um delay de 15 segundos, tá? E eu vou colocar como digitando para que ele encaminhe o menu para o cliente. Então, primeiro ele vai mandar mensagem de saudação, depois ele vai mandar diretamente o menu, tá? Aqui. Essa opção comercial, suporte. Bom, então essa vai ser a lógica basicamente, né? Ele vai mandar um oi, vai guardar 15 segundos, aqui, ó, digitando por 15 segundos e vai mandar as opções para o cliente ele escolher e realizar o fluxo específico. Aqui nesse. Outra coisa que você consegue realizar seria o teste IB. Eu já criei um fluxo aqui para vocês conseguirem identificar e entender, tá? Então, por exemplo, ele tem a chance de passar pelo caminho 1, 50%, e tem 50% de chance de passar pelo caminho 2. Então, é só a gente ligar, tá? Que ele vai poder executar uma dessas duas ou mais. Então, vou colocar aqui. Esse é o terceiro fluxo. Só para vocês conseguirem ter uma ideia, tá? Basicamente, eu vou reiniciar aqui. Vou mandar um oi. Tá. Aí ele passou para o terceiro fluxo. Então, ele tem oi. Mesma coisa, tá bom? E é basicamente dessa maneira que funciona a parte das lógicas, tá? Bom, partindo para a próxima aba, seria a aba de integrações. Então aqui a gente vai ter chamar API, que você consegue realizar uma resposta GPT, tá? Para ele analisar a variável ou a resposta ali que o cliente deu, tá? Isso daqui não seria ou a gente já, e sim uma resposta ali do GPT para ele analisar a resposta do cliente. Enviar o evento, aqui seria para enviar um metapixel, tá? Então, basicamente, aqui eu criei um fluxo específico para a gente demonstrar. O cliente ele vai chegar ali no WhatsApp com um oi. Após isso, ele vai receber a mensagem de saudação e o robô ele vai perguntar para ele qual é o CPF, tá? Aqui eu joguei uma chamada API porque se você quiser realizar uma chamada API de consulta, dá para você realizar utilizando essa lógica. E ele vai retornar ali com o valor específico que você criar. Então, clicando aqui em cima, você consegue colocar o cabeçalho da requisição, o corpo também, a URL da sua API, o método que você quer utilizar, se é o GET, o POST, o PUSH, o PET, o DELETE, tá? E se você quer salvar em uma variável a resposta da API, tá? Então é basicamente dessa maneira que funciona. Aqui o GPT, como que ele funciona? Basicamente, você vai clicar aqui em cima e eu quero, após o CPF do cliente, ele analise esse CPF que ele digitou. Então, por exemplo, se está com traço ou se o cliente ele digitou um número a mais e ele vai retornar com o valor. Então, aqui você vai jogar um prompt nele, analise
Ah, variável. Vai. CPF. Verifique se o, eh, se a variável contém traços e pontos. Se conter, remova e armazene apenas os números na variável. Um exemplo, tá? Aí aqui ele vai perguntar em qual variável você quer armazenar essa resposta do GPT. Eu vou colocar CPF também, tá? E aqui também você consegue definir a versão que ele vai utilizar para fazer isso. Aí aqui no final, eu vou colocar para ele exibir essa variável. Então, só vou colocar aqui a barra CPF, tá? E aqui, ele, a lógica que a gente fez, eu vou mandar aqui um oi, tá? Ele vai perguntar qual é o seu CPF, eu vou colocar um aqui aleatório, 23, 456, 789, aí um ponto, 01. Com isso é só você enviar, aí o GPT, ele vai retornar com o valor para você. Então aqui no momento ele está analisando, tá vendo? E dessa maneira ele retorna aqui com o valor. Então aqui, dependendo do prompt que você colocar, você tem que pedir certinho para ele retornar apenas com esse valor, entendeu? Mas é só para vocês verificarem que isso daqui funciona, tá vendo? Outra coisa que a gente tem, no caso, seria o Metapixel. Eu não tenho o Metapixel cadastrado, mas se você tiver uma conta de anúncio onde você utiliza o método Pixel, você consegue cadastrar aqui para ele enviar eventos, tá? Nas próximas abas, a gente tem um vídeo explicando certinho como que configura, tá? Mas aqui a gente tem a aba do Instagram. Se você estiver com o Instagram conectado ali ao seu sistema, você consegue pedir para ele responder um comentário e enviar uma DM para o cliente. A gente tem um vídeo explicando sobre isso e um tutorial também. Você também consegue enviar um formulário para o cliente. No caso, seria utilizando ali a API oficial. Se você quiser enviar um botão para o cliente, ele preencha com o formulário, também dá. E também, se for um fluxo ali, por exemplo, de API, que você utiliza a API oficial, você consegue enviar um template para o cliente, para ele abrir a conversa, ou um template ali que você deseja, tá? Bom, para finalizar, eu criei um fluxo específico para a gente mostrar como que funciona tudo na prática, tá? Então aqui eu criei um fluxo de robô de uma clínica médica, tá? Aqui eu inicio com uma mensagem de saudação e depois eu venho com o delay e após isso eu venho com o menu para o cliente. Então, para agendamento de consulta, 2 para exame, 3 para resultados de exame. Então, essas duas opções ela encaminha diretamente para atendimento, tá? E aqui, a primeira, no caso, ela faz um fluxo específico. Então, aqui ela vai perguntar o nome do cliente e também o CPF do cliente. Com isso, a resposta do GPT ele vai analisar o CPF do cliente para ver se ele digitou corretamente. Se for inválido, ele vai retornar o cliente ao o fluxo novamente para ele digitar esse CPF de novo. Tá vendo aqui, ó? Ele passa, ele analisa e ele retorna novamente. E aqui tem uma condicional que vai analisar certinho. Então aqui eu descrevi o prompt, tá? Em qual variável ele quer armazenar essa resposta do prompt, o modelo que está utilizando, e ele faz essa análise. Aí, se não for igual a 1, que no caso seria inválido, de acordo com o prompt que eu escolhi, ele vai retornar com o se não. Então, ele vai só confirmar se esse é o CPF do cliente, tá? E ele vai perguntar sim ou não. Se não, ele passa para trás. Se sim, ele vai, obrigado pelas informações e passa para atendimento. Então, vamos realizar aqui o atendimento na prática, tá? Então, vou retornar aqui. Vou mandar. Oi, bem-vindo à nossa clínica médica. Selecione a opção que você deseja. Então, agendamento de consulta. Certo, vamos precisar de algumas informações. Vou colocar aqui Lucas, que ele pediu meu nome, e agora o meu CPF. Vou colocar o CPF com um traço e ponto, 368, um exemplo. Pronto. Ele retornou com o valor. Então, no caso, ele tirou todos os traços e pontos, tá? Confirme, esse é o seu CPF? Sim ou não? Sim, ele manda para atendimento, tá? Ele vai executar essa ação. Se não, ele vai passar a função de baixo.
Então aqui eu vou retornar com outra lógica que eu fiz dentro do fluxo. Disse o CPF. Então eu vou colocar no formato completamente inválido, tá? Ele vai analisar o seu CPF inválido. Digite novamente, tá? Aí aqui ele retorna novamente para a opção de digitar o CPF. Então aqui eu vou digitar novamente. Então aqui eu posso colocar sim ou não. De novo ele tirou, tá? Colocar não e ele retorna de novo. Mas é basicamente essa lógica que ele vai funcionar aqui, tá? E é dessa maneira como que você vai configurar o seu fluxo. Caso você tiver uma dúvida específica ou queira realizar algo mais específico aqui dentro do fluxo, a gente também está à disposição, tá? Espero que esse vídeo ele tenha te ajudado a você entender a lógica e você ter mais ideias do que você pode realizar dentro do seu fluxo do robô. Então, qualquer dúvida, a gente está à disposição no chat também, tá? Até a próxima videoaula.